Meus irmãos, temos a alegria de receber nesta tarde em nossos estúdios a ilustre família do pastor Evandro Dourado, pastor Evandro, missionária Marizélia e missionária Elisama, e estamos muito felizes, pastor Evandro, em lhe receber aqui nessa tarde para esse bate-papo, para essa entrevista, para esse momento especial aqui de conhecer um pouco da sua trajetória, do seu chamado e do que Deus tem feito por sua instrumentalidade. Prazer, pastor Evandro, te receber aqui esta tarde. Paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Francisco, eu me sinto muito feliz por essa oportunidade que Deus nos concede de estar aqui hoje com o Senhor aqui no Missão em Foco. Né? Missão em Foco. Missionária Marizélia, Pai do Senhor, prazer lhe receber aqui. Para mim é um privilégio estar aqui. E a missionária Elisama é a filha mais velha do casal. Pastor Evandro tem 4 filhas, 4 missionárias que estão com você no campo. 4 missionárias estão lá no campo. Muito bem. Pastor Evandro, eu sempre costumo dizer que uma das curiosidades que eu tenho com os homens de Deus que estão fazendo a obra de Deus e fazendo história nessa geração é exatamente saber como foi o seu chamado. O chamado ele se deu no ano de 1999, ou seja, eu morava nesse tempo em São Paulo e eu fui assistir uma semana missionária lá no bairro Lausanne Paulista, e aquela noite, depois que eu saí daquela aquele trabalho que se chamava Semana Missionária, no último dia eu fui impactado. Eu cheguei em casa e não conseguia dormir. Eu ia dormir, eu escutava literalmente as vozes clamando por salvação. E naquela noite eu não consegui dormir, eu tive que sair. Eu lembro, eu saí, era 1h da madrugada em São Paulo que é uma cidade muito perigosa. Eu saí, Deus me deu 3 sinais naquela noite. O primeiro sinal, eu encontrei um homem drogado e Deus me levou a esse homem, eu comecei a pregar para ele e ele foi me contar a história dele. Ele era um dirigente de uma congregação e tinha abandonado os caminhos do Senhor. E naquela noite eu orei por ele, ele aceitou Jesus, se reconciliou com o Senhor e foi para casa chorando. Esse foi o primeiro sinal. O segundo sinal naquela noite foi um casal, uma família, um esposo e uma esposa que estavam brigando na praça. Brigando mesmo, e Deus me deu uma graça, uma ousadia para entrar no meio deles e começar a falar de Jesus assim como alguém que está louco, né? E comecei, quando eles me olharam assim, eles pararam e começaram a me escutar. Depois os dois sentaram e disseram, sabe, nós estamos errados, vamos nos reconciliar. E eles se reconciliaram naquele dia e foram para casa. O terceiro sinal que Deus me deu, quando eu já voltava para casa, eu encontrei, tinha mais ou menos uns 20 bolivianos que estavam dentro de uma casa. Eles todos entraram e fecharam a porta e a chave ficou do lado de fora. Isso foi muito impactante. E eles ficavam gritando pelas grades em cima, que as portas tudo fechadas, e eles gritavam para mim. Dizia, por favor, abre la puerta, por favor, abre la puerta. E eu fiquei assustado, porque, ou seja, isso não acontece. Então eu me aproximei ali da porta e abri a porta para eles. Quando eles saíram, eles eram mais de 20 venezuelanos. Eu não entendia muito bem o espanhol e eu não entendia o que estava acontecendo naquele momento. Anos depois, 2 anos depois eu fui entender. E Deus falou comigo, disse, eu abri meus braços aquela noite, depois que eu saí de lá, e disse, Deus, o que tu tem para a minha vida? Eu quero fazer algo para ti. E o Senhor disse para mim, eu te chamei para as nações. Passou 1 ano, eu estava orando no meu quarto, eu vivia só, ainda não tinha casado. E em 2000, eu orando, e comecei a falar em línguas em espanhol. E o Senhor falou para mim, disse, vou te levar para um país de fala espanhol. Naquele dia eu fui numa avenida que se chama Conde Sazedo e comprei uma Bíblia em espanhol. E daí eu vim para o Maranhão, me casei, vim para o Maranhão, passei 10 anos aqui no Maranhão. Aí depois foi quando já foi já a parte da missão para prática, né? aqui no Maranhão. Passei 10 anos, ingressei no ministério,
o meu primeiro campo. Quando eu voltei, eu vim trabalhar com o pastor João da Cruz Nunes, na cidade de São Bento, que praticamente eu considero como meu pai na fé, já dorme no Senhor. Daí eu comecei no campo do Cruzeiro, fundamos lá o campo do Cruzeiro, depois fui para o Curtiçal, depois para o Barão de Tromaí, e já se passou 10 anos. 10 anos. Depois de 10 anos, quando foi em 2013, eu estava lá na cidade de Chapadinha, no Maranhão, quando eu agarrei aquele jornalzinho da Semadema, e eu olhei o mapa do Peru, tô lendo, quando Deus falou muito forte no meu coração. Tinha um tema que diz assim, e se não for agora é quando? Eu lembro dessa data, se não for agora é quando? Quando eu ia o mapa do Peru, o Senhor falou comigo, disse, chegou agora é o tempo de ir para o Peru. Meu Deus! Coisa linda, pastor. Meu pastor, e como foi a sua ida ao Peru? Você já estava aqui envolvido, já era pastor, presidente de campo, né? Sim. Como é que foi aí tudo isso? Digamos assim, essa ruptura, né? Porque é bastante reflexivo, se pensa em muita coisa. Eu já estou aqui, já dirigindo um campo, deixar aqui tudo para seguir. Como foi tudo isso e como foi essa sua ida até chegar ao Peru? Naquele momento aconteceu algo muito interessante, ou seja, a mesma coisa que eu senti em 1999, quando eu saí da Semana Missionária, Sim. Ou seja, foi o mesmo que eu senti quando eu li no jornal. Quando eu li no jornal aquela chama, sabe, quando não tem nada que possa parar e deter. Só que eu pensava também, porque eu já estava bem no campo do Barão de Tromaí, eu já tinha um terreno, já tinha planejado com a minha esposa construir uma casa, já tinha o meu carro, tinha uma moto, então eu comecei. Mas quando aquela chama se acendeu outra vez, eu só senti o desejo de ir para a missão. E nesse mesmo dia, quando eu saio de dentro do templo na cidade de Chapadinha, eu encontrei o pastor Isaías. Aí o pastor Isaías disse assim, se tu não vai mudar esse ano? Eu disse não. Ele disse, Deus me disse que tu vai para o Peru. Aí foi algo assim impactante, né? O pastor Isaías que hoje está em Nova York, né? Então Sim. Foi impactante, porque eu disse, quem disse para ele que eu estou querendo ir para o Peru, né? Então, aí que ele me disse, a igreja de Maracanã, o pastor Francisco, quer enviar um missionário para o Peru. Eu digo, então, é eu. Aí ele me levou no pastor e o pastor, acordamos tudo para ele ir. Ele mesmo ia para o campo de Barão de Tromaí e eu ia para o Peru, enviado pela igreja de Maracaçué. Que eu agradeço muito. Se não fosse assim, eu não teria ido. Foi a porta que Deus abriu para nós irmos para o Peru. Só que eu não imaginava como seria isso. Eu pensei que seria... chegava no aeroporto, tomava um avião e chegava no Peru, né? Mas não foi assim, foi um processo que nós passamos quando eu cheguei e vendi as coisas que tínhamos, a igreja lá do Estandarte também, o pastor, ele foi lá, nos visitou e reuniu a igreja que eu era pastor no Barão também me deu uma oferta, vendi tudo, vendi o carro, vendi a moto, vendi o terreno, tudo para essa missão. Só que quando nós chegamos aqui em São Luís, lá em São Luís, para comprar a passagem, o dinheiro não dava para comprar a passagem. A venda de tudo, porque na verdade o carro estava pagando. Eu devolvi o carro para a loja e o dinheiro que me deram foi pouco. Tudo que eu tinha era R$9.000 para ir essa viagem. E quando chegamos em São Luís não dava para comprar. Então aí eu tinha um mapa assim. Nesse tempo não tinha o GPS como tem agora, né? Tinha um mapa, agarrei o mapa e olhei, eu digo, eu vou para Belém, de Belém eu compro essa passagem mais barata. Mas tudo era um plano de Deus. Quando fui de São Luís para Pinheiro, de Pinheiro para Belém. Quando cheguei em Belém, eu, a minha esposa e 4 filhas. A maior, que é a Elissama que está aqui, tinha 11 anos e a menor tinha 5 anos, que era a Magna, que é a Magna. E quando chegamos aí, fomos para Belém. Quando chegamos em Belém, o dinheiro não dava, que era só 9.000, não dava para comprar as passagens. E aí de Belém eu tomei a decisão. Aí fui no porto, chama lá Velho Peso, né? Rapaz, você partiu lá de onde aportaram os nossos pioneiros. Sim, lá eu parti.
e comprei as passagens para Manaus, para poder ir de Manaus para Rondônia e de lá entrar pelo Acre de ônibus. E eu fui também, eu lembro o nome do barco era Popstar, né? Entramos no Popstar e fomos, era uma bênção nesse barco, né? Tudo maravilhoso, tinha até self-service dentro do barco. Viajamos até Manaus, foi 5 dias de barco, foi a primeira viagem que nós fizemos de barco, uma experiência nova. Quando chegou em Manaus, a minha filha, a terceira filha adoeceu, e a minha esposa, nós não conhecemos nada em Manaus, foi a primeira vez que eu fui, minha esposa foi levar ela no hospital, num táxi. Eu fiquei andando por lá pelo porto já em Manaus, quando eu encontrei um senhor que é dono de um barco, que esse barco se chama Elva Cabral. E ele perguntou para mim, disse, para onde tu vai? Eu digo, eu vou para o Peru. Aí ele brincou comigo e disse assim, se tu vai para o Peru, tá aqui o barco, ó, esse barco aqui. Eu vou para Tabatinga, e tu chegou em Tabatinga, só tu passou o rio do outro lado, é Santa Rosa, é no Peru. Aí eu perguntei, eu digo, é verdade? Ele, não, é verdade, eu não estou brincando contigo. Tá tu e a tua família assim, pode entrar aí. Eu entrei, armei a minha rede, das minhas filhas, da minha esposa dentro do barco, e ficamos lá ainda 4 dias. Até que ele saiu. Era desses barcos grandes, de madeira, né? Sim. Então, mas aí também a comida era muito boa. E nós viajamos de Manaus até Tabatinga, foram 6 dias. Mais 6 dias de barco até chegar em Tabatinga. Depois que chegamos em Tabatinga, aí eu não entendia muito. Tinha o passaporte, as meninas fomos na Polícia Federal, aí foi muito difícil para me sair do país com 4 crianças, todas de menor. Aí a polícia entrava e conversava com as meninas, e conversava comigo, e perguntava, é o teu pai, é a tua mãe. Ficamos aproximadamente 2 horas aí, até que demos a saída do Brasil e passamos para Santa Rosa, né, no Peru. E aí já foi tudo diferente, né? Quando chegamos aí já foi tudo diferente. Os barcos peruanos é muito diferente dos barcos brasileiros. Parece aquele ferro, né, grande, todo de ferro. Mas aí eles levam porco, levam boi, levam jumento, levam cavalo, levam tudo. É um mistão chamado. Tudo. Sim. E passamos para lá, e a comida também bem diferente. Aí já mudou o idioma, já mudou a comida, tudo. E nós começamos outra viagem totalmente diferente. Interessante. Só atravessou o rio ali, mas estava tudo diferente. Tudo, né? diferente. Só é muito interessante. Só aí é a tríplice fronteira, Colômbia, Brasil e Peru. E Letícia de Tabatinga, você vai andando na avenida, quando pensa que não, já terminou, Tabatinga já está na Colômbia, em Letícia. E para Peru, para Santa Rosa, é só agarrou uma canoa e do outro lado já está no Peru, mas já é tudo diferente, né? Como foi o impacto, pastor, desse primeiro contato com o povo-alvo, né? Você estava indo para o Peru, de repente atravessa o rio ali, está no Peru, esse primeiro impacto, primeiro contato com o povo, como é que foi? Para mim foi algo assim desesperador. Vou explicar por quê. Porque eu ia para minha esposa, e a minha esposa, quando começou a escutar o povo falando em espanhol, né, ela já estava vindo um pouco triste, porque nós deixamos a igreja, deixamos tudo. E quando eu cheguei na convenção, eu disse para ela, nós vamos para o Peru, aí foi um choro, ela chorando, as meninas chorando, nós não queremos isso daqui. E quando chegou lá, ela começou a chorar. Meu Deus. E ficou desesperada assim, eu não entendo esse povo, ela está chorando aqui, eu não entendo esse povo, como é que é isso, e como é que nós vamos para aí, que eu não entendo eles. E o pior foi que eu convidei elas, eu digo, vamos jantar. E quando chegamos lá, só tinha peixe assado e banana assada, era para comer peixe com banana. E eu comprei, nós ficamos todo mundo olhando para mim, ninguém conseguia comer nada. Meu Deus! E daí entramos nesse barco, né, que esse barco se chama, até hoje tem essa firma que se chama Antônio Manuel, né, que viaja de Santa Rosa para Iquitos. Aí foi mais 5 dias de barco, né, de Santa Rosa até Iquitos. Já no Peru, Iquitos é a capital de Loreto, no Peru. Muito bem. Aí o teu primeiro campo lá no Peru foi Pucallpa. Assim, quando nós chegamos em Iquitos, nós fomos uma hospedagem,
E aí quando eu voltei para o Porto, porque nós ainda não tínhamos chegado, na verdade nós íamos para a cidade de Ica, onde estava o pastor Salles, né, que era o nosso secretário de missão esse tempo. Certo. E o pastor Salles estava no Brasil, e aí eu avisei ele que eu estava indo de barco, né? Então aí era para Ica. Então para chegar a Ica eu tinha que ir para Pucallpa, e de Pucallpa eu ia de ônibus para Lima, e de Lima para Ica. E quando eu voltei no Porto, estava escrito assim, eles enganam muito assim lá no Peru, no barco, eles botam "Oi para Pucallpa", ou seja, que o barco sai no dia de hoje para Pucallpa. E eu voltei desesperado na hospedagem lá e disse para minha esposa: "Vamos que tem um barco que vai sair hoje para Pucallpa". E quando nós vamos para o barco, eu com a minha esposa e as nossas filhas, chegamos no barco, até aquele vídeo que a minha esposa, que as meninas estão, é justamente nesse barco. Nós chegamos e aí nós passamos uma semana. Ou seja, eles disseram que ia sair nesse dia, mas aí nós chegamos e ia sair uma semana depois. Aí o responsável pelo barco é até uma empresa que se chama Henry, né, que até hoje tem também. Ele disse: "Não, você está aqui com a sua família, então você fica aqui, nós vamos nos responsabilizar de dar café da manhã, de dar almoço e janta para você". Aí nós armamos a rede dentro do barco, aí que a menina está balançando na rede, tá a Elissama, a Elusai, a Maia. Para elas era tipo uma aventura, uma festa. Então daí de Iquitos nós viajamos ainda mais 6 dias de barco até chegar na cidade de Pucallpa. Meu amigo, foi ótimo. Pastor Evandro, e a gente fica pensando, né, porque é um grande desafio para a família do missionário, porque muitas vezes esse chamado arde no coração do missionário, do pastor, e a esposa muitas vezes não teve esse mesmo choque, não é? O meu pastor, nós visitamos ontem, o pastor Raimundo, ele costuma dizer que o ministério da esposa é o esposo, ou seja, ela é um ministério coadjuvante. Ela está ali para auxiliar. Mas isso é um grande desafio, Às vezes acompanhar o esposo como Abraão, né, que está saindo pela fé, e às vezes isso para a esposa é muito difícil administrar. É tipo estar saindo de um lugar seguro, que você está ali, de certa forma, próximo da família, de repente para sair onde você não conhece ninguém, não conhece a língua. Então, a família, como tem participado do seu chamado? Eu queria ouvir agora a missionária Marisélia, e eu sei que isso é um grande desafio, né, para a esposa, para os filhos. Me fale um pouco, missionária, da sua experiência aí nesse chamado tão forte do pastor Evandro. Bom, para ser sincera, a experiência, temos uma experiência forte, né? E a experiência é que Deus, ele é fiel, né? Tudo bem. Que nunca deve desistir e seguir em frente, confiando nas promessas que eu também, o Senhor me chamou desde que eu me converti para uma missionária, né? Já tinha chamada, quando ele casou comigo, já tinha chamada para uma missionária, porque na igreja o pessoal disse: "Não, ela vai ser uma missionária", sempre dizia assim. Eu não entendia muito bem com a nova convertida, né? Sim. Mas agora eu entendo, missionária, fazer a obra, né? Se dedicar 100%, né? Sim. Desprender do que você mais gosta para fazer o que agrada a Deus, né? Muito bem. Levar a mensagem de salvação para as almas, pregar a palavra, pregar o evangelho. Até uma vez lá na comunidade, né? Lá de Porto Firmeza, nós estávamos lá numa visita e tinha umas irmãs. E me colocaram, né, um peixe dentro de um montão de água, que é o tilicano, né, de Carachama, lá. Aí eu não comi, né? Aí a irmã disse assim: "Ah, então tu não é missionária". Assim, não, missionária não é que come de tudo, missionária é quem leva a mensagem de salvação. Isso define a pessoa ser missionária. Aí ela até tomou, ela até aprendeu, né? Pra mim é isso, você abre mão do que você mais gosta para levar, né, a palavra de Deus, independente da dificuldade, da situação, temos que seguir firme. E quando eu me via lá na obra missionária, um momento muito, muito difícil, eu sabia que Deus ele estava no controle de tudo, né? Que Deus, ele não abandona os seus filhos. Muito bem. É muito interessante
ouvir esses relatos e dizer para quem nos assiste, principalmente para jovens que sentem um chamado de Deus, é muito importante essa união de propósitos. Porque um chamado forte como o que você sentiu, se tivesse uma esposa que também não fosse chamada para a obra missionária, seria um grande desafio um ministério como esse, não é? Então é muito importante que quem tem um chamado de Deus procure se relacionar e casar com pessoas que comunguem do mesmo sentimento, que tenham um chamado, que tenha a mesma disposição. Porque não tem coisa mais pesado para um obreiro do que conviver com um cônjuge que não abraça o chamado, que não está com ele ali na visão para fazer a obra. É um grande desafio, é um grande peso, né, para o Ministério do Obreiro. E está aqui a Elisama, uma jovem, por graça de Deus, já formada, né, odontóloga, e foi com 11 anos de idade, viveu a maior parte da sua vida já no Peru, e eu queria que ela também trouxesse aqui a sua saudação, né, compartilhasse com a gente alguma experiência aí, um sentimento do que é ser uma missionária, filha de missionário, porque pelo que eu tenho conversado com a Elisama aqui, ela não é apenas a filha do missionário, ela é também uma missionária que compartilha desse chamado, exercendo o papel de missionário no campo. Senhora Elisama, um prazer te receber aqui, compartilhe um pouco também aí da tua experiência e sentimento nessa grande missão. A paz, Senhor, o prazer é todo meu estar aqui, né, poder compartilhar um pouco da nossa experiência na missão. Então, eu fui desde nova, desde criança para a missão, e na verdade, para nós naquele tempo era uma diversão, né, a gente não sabia de nada. Era só brincar, o rio era legal, tudo era legal para nós. Só que a gente nem imaginava a aflição que estava sofrendo nossos pais. Sim. Então naquele momento, perigo também, que é muito perigoso. É verdade. Então, sabe, agora que a gente é grande, a gente entende. No caso, eu entendo tudo que eles tiveram que passar por amor à obra, por amor ao Evangelho. E eu também compartilho esse sentimento, na verdade. Hoje eu sou odontóloga, sou formada e graças a Deus, Deus tem sido muito fiel, muito bom. E minha vida foi dedicada, onde eu estava compartilhando com os pastores, né? Eu estava falando. Minha vida foi dedicada na missão. Desde que eu tenho memória, eu só lembro de coisas na missão, trabalhando. Só isso que eu lembro, ou seja, minha vida não esteve involucrada com o secular. Meus pais não me involucraram com o mundo secular ou não colocaram na minha cabeça só trabalho, não. Eles colocaram, trabalhe, se forme, seja uma profissional, mas também faça a obra de Deus. E eu cresci com isso. E hoje eu sou formada. E na verdade, agora que eu tô aqui no Brasil, eu recebi muitas propostas para ficar no Brasil, para trabalhar no Brasil. E eu tenho orado a Deus e tenho falado, Senhor, é tua vontade eu estar aqui, mas sabe, meu coração, eu falei com o pastor ontem, meu coração rejeita isso, diz que não. Por quê? Porque lá no Peru eu sou útil, eu me sinto útil na obra de Deus. Eu sei que lá eu posso fazer mais lá do que estando aqui no Brasil. Lá eles precisam muito. No Peru, o Peru é um país lindo, é um país, não é grande como o Brasil, mas ele é um país que precisa muito do Evangelho de Deus, porque lá tem reinado muito, e nós crescendo lá como filho de missionário é muito difícil para nós, porque nós não temos uma igreja grande como tem aqui no Brasil, não temos líderes, coordenadores de jovens para nos aconselhar. É a família, entende? É a família lá que a gente tem que tá aí ajudando uma ou outra, animando a outra. É verdade, é uma luta tremenda, a gente tem que cuidar mesmo para não se desviar, porque é tanta prova, meus irmãos, é muita prova mesmo. E a gente tem que cuidar mesmo para não se desviar e não pecar contra Deus, porque é muito pesado. Lá no Peru, o ambiente espiritual é pesado, sim, para o jovem é muito difícil, o jovem se manter na presença de Deus. Na igreja que a gente estava em Pucallpa, hemos tido mais de 30 jovens e foi muito difícil manter essa quantidade de jovens, era aconselhando e tudo. Então, mas para a glória de Deus a gente conseguiu
e muitas igrejas lá se admiravam em ver de tanto aquela quantidade de jovens lá. Então, foi difícil mesmo, mas a gente conseguiu. Eu fui coordenadora desse jovem por um tempo, minhas irmãs também já foram, a gente coordena as crianças, todo mundo ajudando, ali é todo mundo que trabalha, ninguém fica parado não. E agora a gente está num novo campo lá no Peru, abrindo uma nova obra, né? E pra glória de Deus a gente vai conseguir, em nome de Jesus, a gente tá conseguindo. E meus pais também eles trabalham na aldeia, então é aquela coisa, eles vão pra aldeia e quem tem que ficar dirigindo os cultos, eles são. Eles são e tem que ficar dirigindo os cultos, sim, eu dirijo os cultos. Então é isso, é trabalhando na obra e como o pastor falou, eu sou dentista, odontóloga. E aí eles falam, tu tá trabalhando lá no Peru, tu tá ganhando muito dinheiro, né? Não tô trabalhando, eu tô desempregada. Mas eu tô trabalhando na obra. Eu tô lá, eu faço as campanhas odontológicas grátis para ajudar as pessoas. Porque também, como meu pai sempre diz, e muitos pastores dizem, até meu pastor Francisco mencionou antes, ontem, é uma ferramenta para alcançar as pessoas. É uma ferramenta. E olha que tem funcionado muito. Enquanto a gente tá lá atendendo, dando atenção odontológica, aí tem lá outro grupo que está dando atenção psicológica, médica e também tem a conselheria pastoral, que é com os nossos pastores e missionários. Então, o trabalho missionário é muito importante. E o jovem, ele tem que colocar na mente dele, no coração dele, esse sentimento por missões. Porque é o melhor que você pode fazer na vida, é dedicar a tua vida na obra do Senhor. Realmente, é difícil? É complicado? Mas é o momento onde a gente nos sente mais perto de Deus, não é porque a gente vai morrer, não, é porque Deus está presente ali cuidando de tudo, sabe? De tudo. Quando tu pensa que não vai ter nada e Deus usa uma pessoa que tu nem conhece, isso assim é surreal, eu digo assim, é impressionante, é algo sobrenatural, uma pessoa que nem te conhece, não sabe nada da tua vida e vem e te abençoa de uma forma poderosa. Então a gente lá na missão, lá no Peru, a gente sentiu muito Deus de perto, a gente viu tantas coisas que Deus fez, então... E a gente fica muito feliz. E se me perguntar hoje se eu quero voltar pro Brasil, meus irmãos, né? O Brasil não é ruim não, o Brasil é muito lindo, não tem melhor lugar pra morar que o Brasil. Mas eu não me vejo no Brasil. Isso é muito interessante, eu trato de me ver no Brasil, trabalhando, morando aqui, e eu não consigo ver isso. Interessante que eu não consigo ver isso. É do Peru ou imaginando em outros países, porque é um sonho, eu tenho vontade de conhecer outros países, outras obras. Até mesmo a gente conhecemos um missionário que a gente ajuda muito ele lá na África. E eu tenho um sonho de ir lá na África conhecer e até mesmo ajudar odontologicamente as crianças de lá. E os irmãos também. Muito bem. Olha, é muito interessante a gente ver o trabalhar de Deus. Eu tenho dito que a chamada divina é algo de mais extraordinário que existe na obra do ministério. Sim. A chamada divina. Então, pastor Evandro, concluindo aqui a nossa entrevista, Deus tem te agraciado com a oportunidade de plantar uma igreja em Pucallata, também entre o povo Shipibo-Conibo. É esse aí mesmo, glória a Deus. É uma etnia indígena, né? Sim, na região de Pucallata. O Caiali. O Caiali é o estado e Pucallata é a capital. E Puerto Firmeza é uma aldeia que está a 20 quilômetros da cidade de Pucallata. E Deus te agraciou com outra coisa muito importante, falar com fluência o espanhol e o Shipibo-Conibo. Eu não irmãos. E pastor Evandro fala, é uma língua muito bonita. Eu vou pedir que ele cite um versículo aqui para vocês. E agora, mais recentemente, o desafio em Trujillo, né? Na costa do Peru. Eu vou já falar. Eu só queria, pastor, você já compartilhar um pouco, que eu sei que tem muitas pessoas que estão nos assistindo, e pastores, missionários, né? Muitos missionários da nossa CEADEMA, dos projetos que tem diversos, e eu digo assim, que o melhor lugar para criar e educar os nossos filhos é na obra missionária. Nós passamos momentos muito difíceis com essas meninas. Hoje elas poderiam ser traumadas, não querer nada. Sim. Mas Deus me deu uma sabedoria para
para lidar com elas no campo missionário. É justamente isso que eu quero compartilhar com todos os que estão nos assistindo. Quando elas necessitavam de alguma coisa, que veio muitas necessidades, então eu sempre levei a elas a entender que não dependia nem de mim e nem da mãe delas, era depender de Deus. Eu sempre dizia para elas: orem e peçam para Deus. E elas começavam a orar e pedir. Quando nós conseguíamos o que elas queriam, tipo, era um tênis, eu digo: ora e pede para Deus. Quando conseguia o dinheiro para comprar, então ela dizia: aqui, eu consegui. Eu digo: e agora o que você tem que fazer? Aí ela já vem e diz: tem que agradecer a Deus. E isso começou desde um dia, quando nós chegamos, a minha terceira filha completou ano. E nós não tínhamos nada esse dia na casa para comprar um bolo, para nada, nem para comida não tinha. E todo dia, toda hora ela dizia assim: hoje é o aniversário da mãe. Hoje é o aniversário da mãe. Aí elas ficavam e diziam assim, e eu queria fazer de tudo para a mãe e esquecer que era o aniversário dela, passar em branco. E cada hora ela dizia: hoje é o aniversário da mãe. E digo: Deus tenha misericórdia. Eu saía, quando eu voltava era a mesma coisa: hoje é o aniversário da mãe. E naquele momento eu estava bem triste. Aí a mãe se levantou. Aí ela dizia assim, quando nós estávamos no Brasil, as irmãs faziam bolo, as irmãs faziam isso, tudo. E nesse momento eu cheguei, eu digo: eu tenho que encarar essa situação. E aí que eu chego, estavam todas elas falando. Aí a Mayna se levantou. A Mayna se levantou, ela tinha aproximadamente esse tempo, uns 9 anos. Se levantou e disse assim: eu vi o Espírito Santo, Deus falando na boca dela. Ela disse: eu não estou preocupado com bolo, com torta. O mais importante é o que nós estamos fazendo. Nós estamos na obra de Deus, estamos servindo a Deus. Daqui para frente. E aí eu senti assim, muito aliviado, e senti que era Deus que estava falando com ela, porque ela poderia chorar e dizer: eu quero meu bolo, mas não. Ela se levantou e eu quero compartilhar com você. Ensine sempre os seus filhos a depender de Deus. E quando conseguir o que eles querem, agradecer a Deus. Assim eu eduquei as minhas filhas no campo missionário, sempre levando elas a depender de Deus, que tudo o que elas têm não é eu, não é a mãe dela, mas que é o próprio Deus que está dando para ela. Então, meu pastor, aí nós estamos agora no novo desafio, né? Na cidade de Trujillo. Trujillo foi um trabalho que foi começado pelo pastor Fernando Machado. Depois Deus levou ele para a cidade de Ica e nós fomos para lá, estamos nesse desafio. Mas continuamos com o trabalho lá na selva, com os nativos, né, indígenas Shipibo-Conibo. Né? É um idioma muito lindo. Bom dia, Hakun Yamukere. Boa tarde, Hakun Yantan. Boa noite, Hakun Yaman. Então é muito lindo. E lá nós cantamos com os nossos irmãos Shipibos. E sempre vou para lá com a minha esposa, e a Elisama é a dirigente lá em Trujillo. Né? Então, muito bem, pastor. E cite aí o João 3,16, eu achei muito bonito esse João 3,16 aí, no idioma Shipibo-Conibo. Hakumbireski natu neteneapo nibono chora, hauen habichobak hatu diosemeneki, hatibi hai com aibo, mawai amai hatibitian hatineteye kanuishum. Esse é o João 3,16. Aí nós também cantamos no idioma deles, né? Tem esse hino aqui, no Shipibo-Conibo, é o hino dos missionários. Ele diz assim, missionário, Deus está contigo quando vier a Ticuma. A Ticuma é tudo que é mal, é a Ticuma. Quando vier a Ticuma, quando vier os problemas, as dificuldades, não desista. Siga em frente, porque Deus vai estar sustentando você para continuar na obra. Assim, vou compartilhar com os amados. Assim, Iburios que kushiwan, aquashumi hatu iunu, atikuma ikembi, atikuma marambi. Iburios que kushiwan, aquashumi hatu iunu, atikuma ikembi, atikuma marambi.
Atikuma Ikembi, Atikuma Marambi, Cristo Koshimania, Miantipaki. Atikuma Ikembi, Atikuma Marambi, Cristo Koshimania, Miantipaki. Haskara Iketian, Nokono Utsabo, Bebantishina no Akawan, no Ibuaki. Haskara Iketian, Nokono Utsabo, Bebakishina no Akawan, no Ibuaki. No Kuraru Shinabura, Cristo ia Maniacupi, Nesca aqui no Rabiai, Netei Burio Seketian, Netei Burio Seketian. E assim nós vamos já fazer um culto enche de Eles batem palma, dançam. Sim, na aldeia eles são bem, eles cantam, eles têm as maraquinhas deles lá, né? Tem as maraquinhas, dança. E é muito interessante quando chega a visita. Tipo, eu estou aqui no Brasil, quando eu chegar lá, eles vão fazer uma festa. Quando eu chego com a minha esposa, estava de viagem, quando volta eles já se preparam, as irmãs, irmãos. Aí quando nós chegamos lá, as irmãs já vêm de lá dançando e vêm nos receber. Aí nos agarra pela mão e leva até dentro da congregação, aí começamos a dançar, fazer a roda, ou seja, eles expressando aquela alegria porque você voltou, né? Chegou. Gente, é isso aí. Uma alegria grande estar recebendo aqui essa família. Pastor Evandro, muito obrigado. Missionária Marisélia, missionária Elisama, muito obrigado pela participação de vocês aqui conosco no Missão em Foco desta segunda-feira. E eu quero concluir esse momento dizendo a todos que nos assistem, se você tem um chamado de Deus, não tema o desafio do chamado. Deus se responsabiliza por aqueles que Ele envia. Que Deus abençoe a todos e que o testemunho dessa família possa lhe estimular a abraçar o seu chamado. Muito obrigado, pastor Evandro, missionária Marisélia, missionária Elisama. Deus abençoe os amados. Amém. Muito obrigado, pastor.